Boa noite a todos. É com uma alegria muito grande que eu estou aqui com o convite que recebi do Eduardo para trazer um pouco do feliz contato que eu tive durante mais ou menos aí uns 25, 27 anos com o Hermínio, né? Contato direto, trabalhando os livros dele e conversando bastante, né? Já o conhecia de algum tempo antes. Antes de começar a falar, eu gostaria de trazer um recadinho da filha do Hermínio, da Ana Maria, né? Que o Eduardo realizou com bastante sacrifício esse evento, né? Teve todas as dificuldades naturais de conseguir realizar um evento para trazer gente de longe, né? Já que o Rio não é tão próximo assim daqui do Ceará, ou São Paulo, de onde eu venho. E a Ana Maria gostaria muito de estar presente, então ela me mandou uma mensagenzinha pelo WhatsApp, né? Primeiro, eu postei para ela uma música que o Luciano fez e cantou em homenagem ao Hermínio. Ela ficou muito feliz de ver e pediu que ele pudesse fazer uma gravação melhor do que a que eu fiz, né? Para poder enviar novamente, que ela gostaria de poder assistir, né? Disse que está muito feliz pela homenagem que o evento está fazendo ao pai dela, né? E se predispôs no próximo ano, que ela tem toda a vontade de participar e que não precisem se preocupar com despesas com ela de passagem ou de hospedagem, né? Que ela diz que graças a Deus ela teria condições de arcar com isso, mas gostaria muito de estar presente, né? E termina dizendo parabéns a todos os organizadores e meu mais profundo obrigada. Então essa é a mensagem da filha do Hermínio. Bom, eu hoje estou falando meio que de improviso e vou explicar para vocês o motivo. Quando eu recebi o convite do Eduardo para esse evento, eu imediatamente me lembrei do que eu poderia trazer de conhecimento desse relacionamento que eu tive com o Hermínio, né? Do contato direto com as obras dele, principalmente as obras que foram publicadas pela La Chatre, que é a editora que eu dirigi esse período todo. E acho mais do que natural que o foco do que eu trouxesse aqui seria a obra do Hermínio e o homem Hermínio Miranda, né? Mas foi eu colocar o pé no aeroporto de Viracopos para poder vir para cá que eu sinto muito próximo de mim a presença do Hermínio, durante todos esses dias inclusive, mas ele de certa maneira um pouco contrafeito com o meu projeto de trazer esse material para cá, né? E o tempo inteiro a ideia mais forte que me vem à mente é que ele gostaria muito que eu falasse das pessoas que permitiram que ele conseguisse concluir, né, a sua missão de uma forma tão exitosa. E o nome dessas pessoas, a imagem dessas pessoas me vinha com muita precisão à mente, né? Então hoje à tarde, quando eu parei para pensar no que eu falaria, vou abrir um parênteses. Depois da desencarnação do Hermínio, a Ana Maria, filha dele, a Marta, outra filha, me convidaram para que eu fosse até o computador dele e falaram: olha, o que ele tiver de material espírita aí que não tenha sido publicado, fique à vontade e copie, né? E eu copiei uma quantidade muito grande de material, né? E nem todos ainda eu tinha conseguido consultar, é muita coisa, né? E hoje à tarde eu parando para tentar pensar em alguma coisa para trazer para cá, resolvi abrir um dos arquivos que eu ainda não conhecia. E entre essas pessoas que
que eu sei que o Hermínio tem um carinho muito grande pelo apoio que recebeu, está o Embaçaí, que é um vulto, um baiano que foi lá para minha terra, para Niterói, e é para mim foi o maior escritor espírita que nós tivemos no Brasil, né? Eu sei que o Hermínio tinha um carinho muito grande por Embaçaí, embora ele falasse muito pouco do Embaçaí. Então eu peguei esse arquivo que eu nunca tinha lido e coloquei para pesquisar no computador a palavra Embaçaí, que é uma palavra difícil de se encontrar. E abriu no título de um item das memórias do Hermínio, os amigos que me ajudaram a realizar a tarefa. Então eu acho que essa coincidência acabou me levando à conclusão, né? E aí vocês vão me perdoar eventuais dificuldades, que não foi muito preparado, preparei rapidamente alguma coisa, porque o que me ficou muito claro é isso: o Hermínio quer demonstrar, né? Quando a gente elogia tanto o trabalho que ele desenvolveu, a obra que ele trouxe, ele quer demonstrar a gratidão dele pelas pessoas que auxiliaram que esse trabalho fosse feito. E aí nós vamos fazer uma brincadeira com vocês, que é testar o conhecimento aí dos espíritas famosos do Brasil, saber se vocês reconhecem, né? Então gostaria de saber quem é que sabe quem é essa figura aí. Esse é justamente Carlos Embaçaí, né? Que foi o nome que por acaso eu coloquei na pesquisa do computador e que caiu nessa página. E o Embaçaí talvez seja, eu atribuo a ele o motivo de repente de eu ter publicado as obras do Hermínio. E vou explicar a razão, né? O Embaçaí residiu muitos anos em Niterói, foi onde ele desencarnou, e ele, entre outras atividades espíritas, durante muitos anos ele foi redator de um jornalzinho que era da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que se chamava O Espírita Fluminense. E após a desencarnação dele, durante muitos anos ele trabalhou como redator, né? Após a desencarnação dele, o jornal foi perdendo importância, foi diminuindo, e ele desencarnou em 1969. Eu ainda me lembro porque, por coincidência, dessas coincidências, né, eu frequentava a mesma instituição espírita que ele. Só que quando ele desencarnou em 69 eu tinha 7 anos de idade. Mas ainda tenho na minha memória a lembrança dele já bem alquebrado, com cabelos muito branquinhos, né? E guardava aquilo com muito carinho. As pessoas todas tinham uma admiração muito grande pela grande cultura do Embaçaí. Mas em 1978, calculo, eu fui convidado, jovenzinho ainda, para integrar a equipe de divulgação da Federação Espírita do Rio de Janeiro, e a gente ficou encarregado de reativar esse jornalzinho Espírita Fluminense. E me coube o cargo de redator, que era o mesmo cargo que o Embaçaí tinha ocupado durante tantos anos. E não era uma tarefa muito fácil. Quem está aqui à frente de instituição espírita, de atividades espíritas, sabe a dificuldade que é da gente coordenar para conseguir os voluntários que vão ajudar. A gente precisa de muita gente para a quantidade enorme de tarefas que nós temos na Casa Espírita. E no jornal eu consegui um número grande de colaboradores, e todo mês a gente combinava uma data limite para que essas pessoas escrevessem os artigos e a gente organizasse para depois levar para diagramação e impressão para que o jornal saísse. E era sempre muito difícil, porque ninguém cumpria muito a data e a gente ficava sempre com dificuldade de fechar o jornal. E aí eu começava a escrever um artigo, 2 artigos, 3 artigos, para não ficar tudo no meu nome. Eu colocava um pseudônimo, 2, no final eu estava com os 8 pseudônimos no jornal. E um determinado dia aconteceu um fenômeno muito curioso, que já tinha vencido todos os prazos, não tinha mais prazo nenhum. No dia seguinte eu ia levar o jornal para diagramação. E literalmente eu só tinha um artigo para colocar no jornal. Eu tinha que escrever o jornal inteiro. Não era nenhum grande jornal. O jornal tinha 8 páginas no formato tabloide.
era bastante coisa para escrever. E eu peregrinei na casa de cada um dos pretensos colaboradores, nenhum deles conseguiu fazer artigo nenhum. Cheguei em casa umas 11 horas da noite, muito cansado, né? Naquela época eu trabalhava, eu estudava e tinha as atividades espíritas, então cheguei em casa 11 horas da noite muito cansado. E coloquei a maquininha de escrever na copa lá de casa, era onde eu normalmente escrevia, né? Peguei as folhinhas de papel, coloquei do lado e fiz uma oração para pedir inspiração para que aquela tarefa bastante difícil que eu teria que fazer, né? E logicamente eu me dirigi a Carlos Embaçaí, que era a minha referência, não apenas porque eu estava num cargo que ele já havia ocupado durante tanto tempo, né? E pelo grande carinho e admiração que eu tinha por ele, pelo trabalho dele. E fiz uma oração pedindo que ele pudesse me inspirar e me auxiliar. Aí foi muito interessante que o meu cansaço desapareceu, né? Eu fiquei ativo, as ideias todas me bolando de vários temas diferentes que eu pudesse escrever. Foi muito curioso, mas eu precisava de um livro. Aí eu levantei, saí da copa, fui no quarto pegar o livro que estava na minha cabeceira. Que tentação quando eu vi aquela cama, o cansaço todo voltou. Eu peguei o livro e falei, não, eu vou dormir, eu não estou aguentando mais. Mas resolvi resistir e voltei com o livro para a copa. Aí quando eu adentrei a copa, o sono desapareceu, as ideias voltaram. E aqui eu achei curiosíssimo. Aí eu fiz a seguinte experiência. Eu dava um passo para fora da copa, o cansaço voltava. Dava um passo para dentro da copa, o cansaço desaparecia, as ideias brotavam. E escrevi todos os artigos. Eu não sei, 8 ou 10 artigos. Eles saíram em pouco tempo, em, sei lá, 2 ou 3 horas de trabalho. Aí o jornal foi publicado, né? E um amigo meu chegou e falou, quem é fulano de tal? Aí disse um dos pseudônimos que eu usava. Eu não podia me trair, que eu estava fazendo um jornal quase sozinho, né? Aí eu falei, é um colaborador do interior, você nem conhece. E ele falou, eu fiquei impressionado, é igualzinho a Carlos Embaçaí, né? Então, eu tenho assim uma gratidão muito grande a ele, sinto que de certa maneira ele é dos espíritos que me orientam e que me auxiliam nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que foi o grande trabalho que ele realizou, né? O Carlos Embaçaí participava daquele período dos grandes polemistas, né? Quando o espiritismo era desafiado em praças públicas por sacerdotes católicos ou evangélicos, né, que acusavam o espiritismo de ser doutrina do demônio, ou de ser doutrina que provocava loucura nas pessoas, e alguns dos líderes espíritas se prontificaram a defender o espiritismo em praça pública, e o Dr. Carlos Embaçaí era uma dessas figuras. Vou contar até um caso curioso. O Clélio outro dia estava me contando, e como quem me contou esse caso foi a Dona Maria Embaçaí, a esposa dele, né? E ela é personagem importante nessa história, eu vou relembrar o caso exatamente como ela me contou. O Carlos Embaçaí era bastante conhecido pelo grande conhecimento doutrinário que ele tinha, ele era muito procurado por líderes espíritas do Brasil inteiro, ou por médiuns que queriam conversar sobre a doutrina espírita, e ele era sempre muito agradável, muito hospitaleiro, né, muito sorridente, recebia todos com um carinho muito grande. A Dona Maria Embaçaí achava aquilo um pouquinho exagerado, né, que às vezes atrapalhava a rotina da casa, mas para ele não. E certa vez o médium Mirabelli resolveu visitar o Rio de Janeiro. O médium Mirabelli, para quem não conhece, era um médium paulista, de fenômenos físicos impressionantes. Ele, no meio da multidão, ele levitava, ficava a 4, 5 metros de altura e depois retornava. Era muito impressionante. E o Embaçaí, quando o Mirabelli avisou que gostaria de visitá-lo, ficou muito eufórico por recebê-lo, né? Entre outras coisas, porque ele sempre foi muito curioso pelo estudo dos fenômenos espíritas. E marcaram o encontro, e o médium Mirabelli adentrou a residência do Embaçaí. Era uma casinha pequena no bairro de Caraí, Niterói, o qual eu tive a oportunidade de visitar muitas vezes. E o Mirabelli propõe que eles façam uma sessão
E o Embaçaí fica feliz da vida. Poxa, vou assistir esses fenômenos famosos do Mirabelli aqui na minha casa. E a Dona Maria fica um pouco reticente, mas senta na mesa junto com eles. E aí o Mirabelli fala, agora nós vamos ouvir os raps. Aí de repente começa a ter estalos, batidas nas paredes, nos móveis da casa, né? E agora nós vamos ver um fenômeno de levitação, e a mesa começava a suspender, né? Aí de repente os móveis todos começam a tremer. Aí o Mirabelli fala, agora os cristais vão partir. Aí a Dona Maria Embaçaí bateu na mesa e falou, acaba a reunião. Meus cristais do casamento de jeito nenhum. E terminou a reunião com o Mirabelli ali. Então esse era o Embaçaí, né? O grande intelectual, dos maiores intelectuais que nós tivemos no movimento espírita. E na minha concepção, né, foi o melhor escritor espírita que nós já tivemos. E o Hermínio Miranda tem uma história muito curiosa, que ele começou a escrever em 1956 no Reformador, com um pequeno artigo. Depois, em 1958, ele passa a escrever com regularidade. Mas ele não assina, ele coloca apenas HCM. E o Hermínio sempre foi muito preocupado de estar ferindo ou agredindo as pessoas com as colocações com que ele escrevia, com que ele dizia, né? E como não tinha ele não tinha muito retorno das pessoas, até porque ele assinava apenas HCM, ninguém conhecia o Hermínio ainda, então ninguém sabia quem poderia ser o HCM. Aí um belo dia ele recebe um telefonema do Carlos Embaçaí. Aí o Carlos Embaçaí fala para ele, Hermínio, você, o HCM, eu não sabia disso. Eu estou maravilhado com os seus artigos. Você acredita que eu pensava que HCM era um pseudônimo do Zeus Van Tuyl. Então eu estou te ligando para dizer que você não desanime, que você continua, porque os seus textos são muito bons. Eu vejo muito futuro em você como escritor. Isso para o Hermínio foi o primeiro grande incentivo que ele recebeu na obra dele, a ponto de, quando ele resolveu agradecer os amigos, o primeiro nome que ele escreve é o do Embaçaí. Então aqui a nossa gratidão a Carlos Embaçaí. Vamos ao próximo. E alguém reconhece esse vulto espírita? Deolindo Amorim, muito bem. Deolindo Amorim é também um dos grandes eruditos que o movimento espírita produziu, da fase dos polemistas também, né? Muitas vezes teve que subir em praça pública para poder defender a doutrina espírita, na época em que ela era atacada por diversos lados, né? Fosse por companheiros católicos ou evangélicos, ou por companheiros materialistas também. E ele também, igualmente, uma pessoa extremamente culta, autodidata, falava com uma facilidade muito grande, né? Tanto o Carlos Embaçaí era baiano, quanto o Deolindo Amorim, né? E a gente sabe que os baianos têm uma facilidade de falar imensa, e eram grandes oradores. E o Deolindo Amorim era conhecido no meio espírita com uma certa antipatia, porque achavam que ele era científico demais, que ele não era nada religioso, exatamente porque as ações externas no movimento espírita sempre davam essa imagem, porque estava sempre ele na tribuna. Ele tinha uma preocupação muito grande em organizar cursos para se estudar a doutrina espírita, numa época em que os centros se reuniam apenas com finalidade mais religiosa, né? E se disseminou um pouco no movimento espírita uma ideia errada de que ele era contra o aspecto religioso, o aspecto moral da doutrina espírita. E o Hermínio desfaz completamente essa imagem, porque o Deolindo foi uma das pessoas que participou durante muitos anos do pequeno grupo mediúnico que o Hermínio fazia em casa. E nesse grupo mediúnico, o Deolindo servia como médium, né? O Deolindo fazia questão de fazer a prece final, onde ele sempre evocava o Dr. Bezerra de Menezes, e no final ele ainda levantava e fazia um passe coletivo em todas as pessoas. Ou seja, era completamente o oposto do Hermínio que o movimento imaginava, né? Era muito curioso. O Hermínio dizia que uma das características
mediúnicas do Deolindo Amorim é que ele recebia muitos padres católicos. Provavelmente, como ele tinha a tarefa de ir em praça pública para defender a doutrina espírita, ele devia deixar os sacerdotes muito danados da vida no mundo espiritual. E aí aproveitava a reunião para poder ir desabafar naqueles grupos. E tinha um sacerdote católico muito curioso, que durante muito tempo foi com frequência, que ele chegava, como que abria um livro espiritual e começava a recitar em latim uns exorcismos contra os espíritas que estavam naquela reunião. E as pessoas ouviam, né? Entendiam a dificuldade do padre de entender a situação que eles estavam vivendo, e o padre durante alguns anos fez isso e depois não foi mais. Talvez ele tenha compreendido melhor o que se passava ali, ou tenha tido a oportunidade de uma nova encarnação. E tudo isso através do Deolindo Amorim. Então nossa gratidão também a esse espírito de escola, né? Vamos ao próximo. Esse acho quase impossível vocês conhecerem, é um personagem pouco conhecido do movimento espírita. Ele se chama Osmar Ramos Filho. Foi uma das inteligências mais brilhantes. Que eu conheci, talvez tenha sido a maior. Era um psicólogo de uma perspicácia muito impressionante. Ele fez uma pesquisa muito interessante em cima de uma obra de Balzac, psicografada pelo Valdo Vieira, que se chamava Cristo Espera por Ti, o romance mediúnico, psicografado pelo Valdo Vieira, e que o Osmar, que nunca se disse espírita, embora defendia, em todas as situações em que ele se encontrava, defendia os postulados espíritas muito melhor do que qualquer um de nós. E ele, uma vez, levando um amigo no centro espírita, deram para ele de presente o livro do Valdo. E ele havia feito o doutorado dele na Bélgica em psicologia, mas havia tido bastante contato com uma amiga que tinha defendido o doutorado em cima de um texto atribuído a Balzac, e eles conversavam muito sobre o trabalho, sobre a pesquisa dela, então ele estava muito bem enfronhado nesse universo de Balzac. Quando ele ganhou a obra do Cristo Espera por Ti de presente, ele falou, esses espíritas estão ousados demais, né? Vai psicografar logo Balzac, isso aí não dá para acreditar que seja verdade. E ele começou, então, a ler o romance, né? E começou a ficar intrigado com uma questão aqui, com uma colocação ali, começou a achar tudo muito próximo do universo de Balzac, e aí começa a pesquisar o trabalho. Então, dessa pesquisa, que ele deve ter demorado mais ou menos uns 20 anos, ele escreveu 800 páginas de um livro que se chama O Avesso de um Balzac Contemporâneo. Ele faz um trocadilho com o título de uma obra de Balzac, que é O Avesso de uma História Contemporânea, né? E esse trabalho, que eu tive a felicidade de publicar, ele foi... durante muitos anos, foi o livro, eu acho que mais citado em todas as teses acadêmicas em que alguém defendia a doutrina espírita. Então, durante muitos anos, toda vez que eu via que alguém defendia uma tese espírita na universidade, citava esse trabalho impressionante, que não deixa nenhuma margem à dúvida de que Balzac foi o autor espiritual da obra, né? Inclusive a coisa de, eu acho que de uns 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, um cineasta, Geraldo Sarno, fez um documentário sobre o livro, que inclusive foi premiado no Festival de Gramado e tudo. Mas o Osmar era uma pessoa extremamente próxima, e o Hermínio ouvia muito, porque era uma pessoa muito lúcida. E eu tinha muita dificuldade de levar o Hermínio para falar publicamente. Ele não gostava de fazer palestras e ele não gostava de participar de eventos públicos. Então, levar o Hermínio para uma Bienal do Livro, levar o Hermínio para uma instituição espírita fazer uma palestra, era muito complicado. E eu nunca conseguia. Então, eu descobri que o jeito era sempre conversar antes com o Osmar. Eu falava, Osmar, vai ter uma Bienal do Livro em São Paulo, acho tão importante se o Hermínio pudesse ir, para poder, todo mundo quer conhecer o Hermínio, ele já me disse que não vai, aí o Osmar falava, deixa comigo. Aí voltava para mim, pode ligar para o Hermínio que ele vai a São Paulo. Então, durante muitos anos, ele foi esse intermediário, né, que conseguia, o Hermínio tinha muita confiança nesse ponto de vista, e era
como eu disse, eu nunca vi uma pessoa tão perspicaz, com tanta sagacidade, capacidade de perceber, de ler, fazer a leitura de tudo que estava ocorrendo, né? E o Osmar faleceu 2 anos antes do Hermínio, né? E teve o privilégio do necrológio do Osmar ter sido escrito pelo Hermínio, né? Contando de toda a admiração que ele tinha pelo trabalho do Osmar. Então, nossa gratidão também a esse espírito. Vamos ao próximo. Esse é mais conhecido, quem sabe quem é? Quem? Luciano dos Anjos, né? Luciano dos Anjos, muito polêmico também. Faz parte desse grupo inicial de polemistas que estava o Embaçaí e o Deolinda Murim. O Luciano dos Anjos era bem polêmico, inclusive dentro do movimento espírita, né? E adorava quando tinha a possibilidade de discutir alguma coisa que era em que ele fazia oposição, né? Ele gostava sempre de estar no lado de quem vai ficar do contra. Era muito curioso isso. Ele era muito empolgado, extremamente inteligente, um dos melhores escritores que eu conheci também, escrevia com uma facilidade imensa. E num período, o Hermínio tinha um bom contato com ele. Num período de dificuldade financeira do Luciano, o Hermínio era diretor da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele convidou o Luciano então para poder assessorá-lo. Então, durante muitos anos eles trabalharam juntos na Companhia Siderúrgica Nacional. Mas o Luciano vai ficar mais famoso por uma outra situação, né? Esquecendo toda essa polêmica que envolve o nome dele dentro do movimento espírita. O Hermínio conversava com o Luciano sobre as pesquisas que ele tinha de regressão de memória. E o Luciano ficava muito curioso, né? E falava, um dia eu vou assistir uma sessão dessa. E combinavam, isso nunca acontecia. Num determinado dia o Luciano foi ao pequeno grupo de pesquisas que eles estavam, que o Hermínio tinha, e o Hermínio falou, Luciano, se você não quer testar a possibilidade de eu magnetizá-lo, de eu colocá-lo em transe, aí o Luciano falou, pode tentar, mas já tentaram infinitas vezes me magnetizar, me hipnotizar e nunca conseguiram, eu não sou facilmente hipnotizável. Aí o Hermínio falou, não, sem problema, não tem, então vamos fazer o teste. E ele usava o sistema de passe, né, que é muito bem descrito por Albert de Rochat no livro As Vidas Sucessivas, que nós também publicamos, e que foi aonde o Hermínio principalmente se baseou para poder fazer o trabalho de regressões de memória que ele fazia. E o Hermínio começa a dar o passo no Luciano, e diz o Hermínio que poucas pessoas entraram em transe tão rapidamente quanto o Luciano dos Anjos. E logo depois assume uma personalidade completamente distinta, né, que se chamava Camille Desmoulins, que tinha sido um revolucionário francês. E na primeira sessão logo, ele está muito assustado, porque a situação está muito complicada na França, não é um bom momento, ele anda ressabiado na rua, os amigos dele estão sendo presos, e o Hermínio tenta ir tirando alguma coisa do que ele vai narrando, e terminam aquela sessão, depois de algum tempo, né? Aí o Hermínio traz de novo o Luciano de volta, aí o Luciano, quando volta assim, fala, não falei que vocês não iam conseguir me hipnotizar? Né? Sem noção nenhuma do que tinha acontecido. E o Hermínio, então, durante um bom tempo, prossegue com essa pesquisa com o Luciano, né? Onde ele levanta uma quantidade imensa de dados, né? Todos os dados ou comprovados ou não desautorizados, ou foram alguns dados eles nunca conseguiram checar se era verdade ou não, porque não existe fonte histórica que confirme, mas todos o que existe, por mais difícil que tenha sido a fonte histórica, eles conseguiram confirmar, né? Para citar um exemplo, a sogra, por exemplo, do Camille Desmoulins, todo mundo chamava de Madame Darone no círculo familiar, e nunca a história registra apenas o nome oficial dela, né? Aí, depois de muitos anos após esses fenômenos com o Luciano, o Hermínio, por acaso, um dia numa livraria, pega um livro sobre a Revolução Francesa e tem uma carta
né, do Camille Desmoulins para a sogra, onde ele chama Madame Darrone, em vez de chamar o nome da sogra. Então estava lá a prova. E assim, para ver o nível de dificuldade que foi confirmar todos os dados. E daí saiu o livro Eu Sou o Camille Desmoulins, que é uma das obras mais impressionantes e de comprovação da reencarnação, né, escrita pela dupla, né? O Hermínio fez a parte de narrar os fenômenos e o Luciano contou o aspecto dele como Camille Desmoulins reencarnado, né? Como que ele se via naquela história toda. Então, nossa gratidão grande aí a esse espírito do Luciano dos Anjos. E esse também bastante conhecido. Vamos ver, quem sabe quem é. Isso, Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade foi talvez o mais importante pesquisador espírita do Brasil, né? Pesquisou diversos assuntos, talvez os assuntos que ele tenha tido mais reconhecimento pela quantidade de pesquisa tenha sido a questão da reencarnação e dos fenômenos de transcomunicação. E também muita coisa sobre mediunidade, né? Sobre fenômenos de casas mal assombradas. O Hernani, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, né? Ele falava que a grande frustração da vida dele é que ele era um grande especialista nesses fenômenos de casas mal assombradas, mas ele nunca conseguia assistir um fenômeno desse. Então, por exemplo, o pessoal ligava para ele e falava: Hernani, ó, tem uma casa na cidade tal, não sei o que. Ainda ontem o padre foi lá tentar exorcizar e o espírito não se sabe de onde abriu um saco de farinha de trigo em cima dele. O padre saiu ridicularizado e fulo da vida do que o espírito fez. Vem aqui. Aí o Hernani ia, ele via as marcas todas pela casa, mas nunca de dezenas de casas mal assombradas que ele ia. Era só o Hernani chegar e os fenômenos desapareciam. E aí eu faço a minha leitura. Eu entendo que talvez pela retidão moral, pela evolução moral que o Hernani tinha, né, ele acabava reprimindo a ação dos espíritos zombeteiros que eventualmente estivessem agindo naquele local, né? Mas infelizmente isso frustrava profundamente o Hernani, que era o sonho da vida dele, era conseguir assistir um fenômeno desse ao vivo, que ele não conseguia. E o Hernani também foi funcionário da CSN durante bons anos, da Companhia Siderúrgica Nacional, junto com o Hermínio, onde eles estreitaram muitos os laços. E quando o Hermínio começa a pesquisa, quando o Hermínio desenvolve as pesquisas que ele vai fazer em alguns ramos, principalmente da regressão de memória, da reencarnação, também da mediunidade, o Hernani passa a ser um dialogador importantíssimo pelo grande conhecimento que ele tinha de pesquisa espírita, né? Então o Hermínio faz muita questão de demonstrar a gratidão dele a esse espírito, né? E a nossa também, ao querido Hernani Guimarães Andrade. Agora vamos ver quem reconhece. Quem? Chico e Valdo. Mas o Cléber não vale, né? Chico e Valdo. Então são os dois. Então vamos lá, né? O Chico Xavier dispensa a apresentação, né? Talvez o grande nome do espiritismo no Brasil, né? Durante muitos anos a gente tinha como maior referência Bezerra de Menezes, e hoje nós temos o Bezerra e temos o Chico como as grandes referências do espiritismo, tanto pela contribuição intelectual que eles trouxeram, né, através das obras, quanto pela contribuição do exemplo moral que ambos deram, né, para todos nós. E o Hermínio tinha um carinho muito grande pelo Chico, mas não tinha muita oportunidade de poder conhecê-lo pessoalmente, né? E ele narra então que os diversos compromissos que ele tinha na vida dele não permitiam que ele conseguisse se deslocar para ir até Pedro Leopoldo e depois até Uberaba, porque não era o caminho natural das viagens que ele tinha que fazer pela empresa, né? E isso ficava sempre uma situação de frustração, porque ele queria muito conhecer o Chico. E um determinado dia, um amigo dele da Companhia Siderúrgica Nacional, para quem não sabe, o Hermínio, ele é contador por formação, né?
e ele trabalhou com auditoria e fez diversos cursos nessa área, inclusive trabalhou em Nova York, no escritório da Siderúrgica Nacional em Nova York durante 5 anos. Então ele tinha uma bagagem muito grande nesses assuntos. E um companheiro dele falou, olha, eu tenho uma empresa de média para grande em Uberaba, mas a gente está meio perdido com relação a como que a gente estrutura a empresa. A gente não está sabendo como fazer para poder crescer mais. E você não poderia, com toda essa sua experiência, dar um pulinho lá para analisar, para orientar como que a gente pode organizar melhor a empresa? Aí o Hermínio se dispôs, aí juntou tudo, né? Porque o amigo dele se predispôs a comprar a passagem de avião para que ele fosse a Uberaba, acertou toda a estadia dele lá, e ele passou 3 dias investigando, né? Procurando, analisando os livros contábeis, entendendo a estruturação da empresa para dar as sugestões dele. Mas ninguém ali era espírita, ninguém ali tinha interesse em nada de Chico Xavier. Ele estava achando, eu vou voltar frustrado para o Rio de Janeiro. Aí eram 2 irmãos, eram 4 irmãos, né? 2 um amigo do Rio, os 2 que receberam ele lá, e no último dia chega um 4º irmão que fala que, você que é o Hermínio, eu sou espírita também, eu gosto dos seus artigos, você não quer ir no Chico Xavier comigo? Era tudo que o Hermínio queria, né? Então foi a oportunidade que ele teve então de ser conduzido. O Chico recebeu com um carinho muito grande, né? O Valdo Vieira também estava ali, né? Depois dessa tiveram vários outros contatos com o Chico, e o Chico recebeu algumas mensagens, principalmente de Emmanuel, orientando o Hermínio no trabalho que ele desenvolvia. Então o Hermínio muitas vezes se sentia um pouco desolado, né? Quando ele percebia a incompreensão que o movimento espírita tinha em relação ao trabalho que ele vinha fazendo. E nesses momentos, por exemplo, ele recebia uma mensagenzinha do Emmanuel, que o Chico falava: o Emmanuel escreveu para você, não desanime, prossiga na tarefa da divulgação espírita. E isso sempre foi uma motivação muito, muito grande para o Hermínio. Mas quando ele passou pelo Valdo, ele virou para o Valdo e falou: eu não te conheço de algum lugar? Aí o Valdo sorriu e falou assim: você nem imagina, é muito mais do que você pode imaginar. E aí ficou aquela curiosidade, mas não prosseguiu muito, né? Mas algum tempo depois, o Hermínio descobre, né, que o Valdo era a reencarnação do poeta inglês Robert Browning, o que explicava, por exemplo, a grande facilidade que o Valdo tinha em receber poesia na sua mediunidade. E estudando, pesquisando sobre o Robert Browning, o Hermínio se descobre como pai do Robert Browning, também com o mesmo nome, né? E que era um simples funcionário do Banco da Inglaterra no século XIX. Como o Banco da Inglaterra existe até hoje, esses documentos todos do período que ele trabalhou lá ainda estão arquivados, o que permitiu ao Hermínio fazer uma pesquisa muito interessante sobre esse período. Para ilustrar alguma coisa, né, dessa pesquisa, por exemplo, na regressão que o Hermínio faz com o Luciano dos Anjos, o Luciano, num determinado momento, fala: mas eu te conheço. Eu tô confuso, porque você tá adulto, você tá com roupas estranhas, e eu te vi há pouco tempo nas ruas, você tinha 11 anos, 12 anos de idade, era um moleque, e você estava acompanhando, você era inglês, você estava acompanhando o seu tio, Robert Browning, que tinha vindo da Inglaterra para acertar um empréstimo para o governo da França. E o mais interessante é que eu que recebi, porque quem cuidava disso era o meu sogro, ele que tinha o cargo no governo de cuidar das finanças. Então você me procurou para que eu pudesse conduzi-lo ao pai da minha esposa, que é quem iria fazer a negociação. Mas eu estou muito confuso, como que você pode ter 11 anos e foi ontem isso, e hoje está você aqui com essa idade toda, né? O Luciano misturando o passado com o presente. E o Hermínio nunca ouviu falar nesse tal de Robert Browning,
né, não sabia quem era ou não. Então ele escreve para o Banco da Inglaterra e pede a informação se teve algum funcionário com esse nome, né, no período tal, e descreve. Quando o Hermínio faz o cálculo, realmente ele nasceu lá em 1780, alguma coisa assim, o que significa que lá em 1700, ou 1768, por aí. Quando chega em 1789, o Hermínio está mesmo lá com uns 11, 12 anos de idade. Então bate o tempo que o Luciano fala com a idade que ele estava, confirma. Mas esse nome do tio é muito estranho. Então ele escreve o Banco da Inglaterra, e o Banco da Inglaterra responde que realmente teve um funcionário com esse nome, que inclusive viajou à França naquele período para negociar um empréstimo para o governo da França, né? E ainda manda de brinde para o Hermínio, o que ele pergunta sobre o Robert Browning, funcionário do banco, a carta que o Hermínio escreve ao banco pedindo a aposentadoria dele. Isso já em 1850 e alguma coisa, 1851, né? E a história começa a tomar uma forma muito concreta de provas de reencarnação. Então o Hermínio, quando recebe esse documento da carta que ele escreveu ao banco, ele não quer ver o documento. Ele pede que a secretária dele, antes que ele veja, datilografe o texto e passe para ele o texto datilografado. Então ele pega aquele texto datilografado e ele resolve escrever do próprio punho. E aí depois ele manda o texto que ele escreveu com o texto que o Banco da Inglaterra enviou para um calígrafo para analisar as letras, e o calígrafo diz: olha, na minha opinião foi a mesma pessoa que escreveu os dois textos, né? E aí as coisas foram se encaixando, né? E o Valdo, que nós estávamos falando do Valdo, que era a encarnação do filho dele, do Robert Browning, que era assim, esse era extremamente famoso, foi talvez o mais importante poeta inglês do século XIX. Era casado com a Elizabeth Barrett Browning, que essa sim foi considerada a melhor poetisa de língua inglesa de todos os tempos, né? Então o Hermínio, muito culto, como pai do poeta e sogro da poetisa, tinha uma admiração profunda pelos dois, né? Um carinho profundo. E inclusive o poeta, né, fez uma das coisas que não é tão comum na poesia, que é escrever poemas de gratidão ao pai, né, narrando quão foi importante ele, que não teve nenhuma formação acadêmica, mas teve uma formação eruditíssima graças ao pai, que tinha um conhecimento tão profundo, né, e pôde passar na educação para ele. Então agora, no século XX, os dois se reencontram lá em Uberaba, quando o Chico pela primeira vez vai visitar o Hermínio pela primeira vez vai visitar o Chico Xavier, né? E tem a surpresa de reconhecer ali então o seu filho da encarnação anterior. Depois disso, o Valdo se distancia do movimento espírita, como acredito que alguns de vocês conheçam mais ou menos a história, mas nunca se desliga dos vínculos dele com o Hermínio, né? O Hermínio por diversas vezes puxa a orelha do Valdo, né, desse afastamento que ele faz, mas o Valdo sempre respeita imensamente esses puxões de orelha como sendo dados por um pai de verdade, né? Então a nossa gratidão também aos nossos Valdo Vieira e Chico Xavier. Vamos ao próximo. Essa, quem conhece? Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone do Amaral Pereira também foi uma grande amiga do Hermínio, né? O Hermínio conta que durante muito tempo eles se encontravam sempre ou em eventos ou dentro de reuniões na Federação Espírita Brasileira. Apenas 3 vezes ele calcula que ele foi diretamente à casa da Dona Ivone, mas em compensação eram quase diários os telefonemas que eles trocavam, né? E o Hermínio falava que ele tinha muito constrangimento porque ele tinha uma admiração imensa pelo trabalho mediúnico da Dona Ivone. Ele ficava sempre imaginando, ela deve estar psicografando algum livro, ela deve estar atendendo alguma pessoa necessitada, ela deve estar
orando em benefício dos suicidas, todas as práticas que ela fazia diariamente, né? E ele ficava sempre muito constrangido de ligar para ela achando que ele iria interromper, mas invariavelmente o telefone tocava e era ela querendo conversar com ele, e ficavam horas no telefone conversando. Eu tive a oportunidade de me aproximar muito da Dona Ivone Pereira nos últimos anos de vida dela, nos últimos 4 anos de vida dela, né? Eu era um grande admirador dos livros dela, e ela, de certa maneira, já muito velhinha, um pouco esquecida do movimento espírita. Então ela ficava extremamente feliz quando eu ia sempre com alguns amigos. Eu sempre convidava pessoas diferentes, todo mundo queria conhecer Dona Ivone Noel Pereira. Ela ficava sempre muito feliz porque não passava um mês que eu não fosse à casa dela. E fora isso, eu lembro do Hermínio falando das ligações de telefone, porque eu ligava para ela e, gente, vocês não imaginam como eu me senti importante, Dona Ivone falando 50 minutos, 1 hora comigo no telefone, e não deixava desligar, como ela gostava desse retorno, dessa conversa que tinha, né? E o Hermínio diz ainda, né, que nesses momentos de maior dificuldade, muitas vezes dentro da Federação Espírita, quando os companheiros às vezes eram mais contundentes com as ideias do Hermínio, que sempre teve ideias um pouco mais abertas, e ele ficava, será que eu que estou errado? E nessa hora, muitas vezes a Dona Ivone ligava e falava, olha, o Dr. Bezerra está te mandando um recado. Não se preocupe, compreenda o ponto de vista dos seus irmãos, mas leve avante o seu trabalho como você está levando, né? E ela também foi uma grande incentivadora, grande companheira, a quem o Hermínio fez questão de dedicar os agradecimentos dele. E nós aqui, nossa, temos uma admiração imensa pela Dona Ivone, também vai o nosso agradecimento a ela. E por último, né, talvez o grande o espírito a quem o Hermínio mais se sentiu ligado, né? Isso ele mesmo conta. É até covardia eu perguntar quem é, né? Uhum. Tá? E ele conta, ele diz, olha, não posso dar detalhes, mas o Divaldo mesmo me confidenciou que ele foi sim meu filho numa encarnação, né? Ele não me diz, se ele disse ao Hermínio qual é, o Hermínio diz, sobre isso eu não vou falar. E eu tenho descoberto confidências incríveis do Hermínio nesse material que está comigo, mas sobre isso eu não descobri confidência nenhuma ainda. Realmente não sei em que encarnação, em que situação que o Divaldo foi filho do Hermínio, mas a ligação dos dois nessa vida foi muito intensa, né? O Divaldo, por 2 vezes, participou das reuniões mediúnicas do Hermínio no Rio, né? E outras tantas vezes o Hermínio, quando ia a Salvador, uma cidade que ele ia com relativa frequência, ele participava das reuniões com o Divaldo na Mansão do Caminho, né? E as mensagens que o Divaldo recebeu sobre as vidas do Hermínio Miranda, sobre as vidas passadas do Hermínio Miranda, são impressionantes, né? A gente fica maravilhado, a gente começa a entender a dimensão exata de quem foi o Hermínio Miranda quando vê essas mensagens, né? Mensagens escritas por Joana de Ângeles, por Amélia Rodrigues, né? E há uma passagem que eu acho muito bonita, que se chama, está num dos livros das histórias que os espíritos contaram, que se chama As 3 Dracmas, né? E essa passagem no livro não conta isso, mas depois o Hermínio nos confirma mais detalhes dessa história, né? E é uma história muito bonita, e eu gostaria de concluir aqui narrando essa história, né? É o seguinte, o Divaldo vai ao Rio de Janeiro, então se prontifica a participar da reunião na casa do Hermínio, né? E nessa reunião o Divaldo recebe um espírito de um muçulmano, e ele, um pouco mais curioso do que expor o que ele pensa, é de tentar entender o que aquelas pessoas que estavam ali pensavam. Ele olhava sempre com o Hermínio, para o Hermínio
tentando entender o que o Hermínio estava fazendo naquele momento, né? E ele falando do islamismo, falando das crenças religiosas dele e olhando para o Hermínio, tentando entender o que estava acontecendo, né? Até que num determinado momento ele tem que contar tudo que ele sabe, né? Ele tem que se abrir para aquelas pessoas ali. A impressão que dava é que ele queria sentir um pouco mais de confiança, né? E o médium que está dando a mensagem é exatamente Divaldo Franco. E ele diz então que ele era o espírito Maomé, né? Que havia trazido o islamismo para a Terra e que teve a pretensão de concorrer com Cristo, de concorrer com o cristianismo, né? Mas ele lembrava que sim, numa existência, ele havia nascido exatamente na época do Cristo. Havia sido um daqueles discípulos diretos do Cristo e que o Hermínio era um dos seus companheiros naquele grupo. E mais do que isso, o Hermínio era o seu principal amigo naquele grupo. Mas ele discordava de algumas coisas como estavam acontecendo. E, por um pouco de vaidade ferida, ele resolveu se afastar daquele grupo e seguir o caminho próprio. Então, o Hermínio o procurou e falou: meu amigo, vamos combinar o seguinte, eu te dou aqui 3 dracmas, né? E colocou 3 moedas na mão desse companheiro e falou: o dia que você voltar para as hostes cristãs, você vai me devolver essas moedas, né? Então, aquele espírito narra tudo isso naquela reunião e ao final ele conclui, ele vira e fala: pois bem, né? Aqui estou eu para te devolver as 3 moedas. E abre a mão e coloca moedas invisíveis na mão do Hermínio, né? Aí nós temos uma noção mais exata da dimensão espiritual dessa criatura que nós recebemos aqui e que muitas vezes imaginamos apenas como um grande intelectual, mas quando nós conhecemos todos esses detalhes, né, nós observamos que coração, que alma que era, né? E hoje, quando eu venho trazer essa mensagem, né, que me foi quase que obrigada diretamente por ele não queria que eu falasse dele, ele queria que eu falasse da gratidão que ele tinha por todos os que colaboraram, permitiram que ele trouxesse a mensagem dele, que fique para a gente a lembrança da importância da gratidão, né? Quantas vezes nós, às vezes, numa atividade de direção de uma casa espírita, dependemos de tanta gente que nos auxilia, e esquecemos de agradecer aquelas pessoas o que elas estão fazendo para nosso apoio. Esquecemos quantas vezes nós deixamos a família em casa para fazer a atividade espírita, né? E a família se ressente da nossa ausência, né? Da necessidade de estarmos mais tempo com eles. A gratidão para a família que nos concede essa oportunidade, né? Ou até daqueles que nos testam, daqueles que não concordam com a gente, muitas vezes nos provocam, mas que fazem com que a gente se sinta mais seguro na realização da tarefa do bem que a gente está fazendo, né? Então, em cima desse exemplo de gratidão que o Hermínio quis nos demonstrar hoje, que a gente também possa nas nossas vidas desenvolver um pouco mais a gratidão junto a todos aqueles com quem nós convivemos. Era a mensagem que eu gostaria de trazer. Boa noite.